alunos, vamos falar aqui agora então, né, a respeito do vértice da parábola, tudo bem? Pessoal, o vértice da parábola é justamente esse ponto aqui, tá, pessoal, que divide o intervalo decrescente com o intervalo crescente da função, ok? É claro que aqui eu estou analisando um gráfico cujo meu A é maior do que zero, mas se o meu A for menor do que zero, pessoal, eu também vou ter este ponto, certo? Opa, que gráfico horroroso, né? Pessoal, veja que eu tenho aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Eu vou ter aqui um ponto que vai ser o limite, né? Que vai definir para mim o intervalo em que minha função cresce e o intervalo que a minha função decresce, certo? Então o vértice da parábola, tá, pessoal, é esse ponto, tá, que limita aqui, né, onde o meu gráfico passa, né, deixa de crescer e passa a decrescer, ou o contrário, né, onde ele deixa de decrescer e passa a crescer. Então quer dizer que o vértice é esse ponto, tá, pessoal, que vai fazer esse limite, essa divisão, né, pessoal, entre os intervalos crescentes e o intervalo decrescente, beleza? Para além disso, tá, pessoal, o vértice de uma parábola é algo muito importante, ok? É outra situação, né, outro cálculo que é muito cobrado em provas de vestibular e Enem, certo? Esse vértice, tá, pessoal, ele é tão importante, tá? Esse vértice aqui ele é tão importante que nós vamos ter uma regrinha específica para calcular o x do vértice e o y do vértice. Lembrando, tá, pessoal, que esse vértice aqui, ele tem um valor no eixo x e ele também tem um valor lá no eixo y, que nós vamos chamar de xv e yv, x do vértice e y do vértice, certinho? Bom, pessoal, a regrinha para se calcular o x do vértice é menos b igual, né, aliás, menos b dividido por 2a. Percebam mais uma vez, tá, pessoal, que para calcular o x do vértice, nós vamos estar utilizando ali, né, os valores lá, os parâmetros a, b, né, da nossa função quadrática. Daí a importância de você olhar para uma função quadrática, pessoal, e reconhecer quem é o parâmetro a, quem é o parâmetro b e quem é o parâmetro c, certo? Bom, pessoal, para calcular o y do vértice, né, pessoal, nós vamos fazer assim, ó, menos delta dividido por 4a. Então, tá, pessoal, estas são as regrinhas para se calcular o x do vértice. E aí nós podemos dizer assim, né, pessoal, que o x do vértice, que o x, é isso mesmo, que o vértice, né, pessoal, ele tem ali então, né, pessoal, a seguinte característica, menos b sobre o 2a, e aí nós temos aqui, né, o menos delta sobre o 4a. Então, alguns livros colocam dessa maneira pra gente, certinho? Ok? Bom, galera, outra coisa importante, tá, que a gente tem que saber é o seguinte, o y do vértice, tá, pessoal, o y do vértice, ele determina a imagem da função. Como assim o y do vértice, professor, determina a imagem da função? Perceba, pessoal, que o vértice, ele vai ser aqui o limite, né, que vai mostrar pra gente, né, o limite onde existe a imagem da minha função. Pessoal, se o meu a for maior do que zero, né, a concavidade não está voltada para cima, então veja, pessoal, que a nossa função aqui, ó, ela continua infinitamente ali, né, para cima. Ou seja, a imagem vai ser justamente o valor do y do vértice para cima, correto? Ou seja, todos os valores que são maiores do que o y do vértice, nesse caso, vão representar a imagem, certinho? Agora, pessoal, vejam se eu tivesse a situação aqui o contrário. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, esta parábola com a concavidade voltada para baixo. Pessoal, aqui é o meu vértice, correto? Perceba que quando a concavidade está voltada para baixo, a minha função, ela continua, a partir do y do vértice, ela continua aqui, ó, infinitamente para baixo. Ou seja, galera, então quer dizer que o y do vértice aqui para mim, ó, ele vai dizer para mim que a partir daquele valor para baixo, certo? Eu vou ter então, tá, pessoal, a imagem da minha função quadrática, certinho? Em outras palavras, tá, pessoal, quando o meu a ele é menor do que zero, todos os valores menores do que o y do vértice representam então o conjunto imagem da função quadrática, certinho? Então, galera, isso aqui é muito importante você entender, tá? Porque o y do vértice é quem vai determinar essa imagem. Lembrando que a imagem é a projeção do gráfico lá no eixo y, certo? Então, toda vez que a gente tem aqui uma função, né, e você deseja saber qual é a sua imagem, você tem que projetar essa imagem lá no eixo y. Projeta essa imagem lá no eixo y pra gente, pessoal. Olha, projeta essa imagem lá, aliás, esse gráfico lá no eixo y. Aí nós vamos ter a imagem da função quadrática, beleza? Então, galera, percebam que o vértice, ele vai ser algo importante, tá, pessoal?
para definir aqui para a gente, né, várias situações na nossa função quadrática, ok? Para que a gente entenda melhor isso, né, vamos resolver aqui um exemplo, tá, pessoal, que diz o seguinte: determine as coordenadas do vértice da função, né, pessoal, x ao quadrado menos 12x mais 30, beleza? Pessoal, percebam que para a gente poder determinar o x do vértice, ele é bem tranquilo, né? É só você pegar aqui menos o valor do b, que nesse caso aqui é um menos 12, então fica menos 12, dividido por 2 vezes o valor de a. E o valor de a é 1. Então, pessoal, o meu x do vértice vai ser menos com menos, vai dar mais, então vai ficar 12, e 2 vezes 1 vai dar 2. O x do vértice aqui, né, pessoal, então vai ser o número 6, beleza? X do vértice é 6. Já para determinarmos o y do vértice, pessoal, percebam que primeiramente eu preciso conhecer o delta. Então, pessoal, olha, para calcular o x do vértice, né, aliás, o y do vértice já não sai tão direto, né, quanto o x do vértice. Porque o x do vértice é só a gente olhar aqui, já te retirar as informações e calcular. Para o y do vértice, não, eu tenho que calcular primeiro o delta. Nós sabemos que o delta é o b ao quadrado menos o 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, não é isso? Então, delta, pessoal, vai ser o b, que nesse caso aqui vai ser o menos 12, né, pessoal? Menos 12 ao quadrado, né, menos o 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 30, certinho? Então, o nosso delta aqui, né, pessoal, vai ser menos 12 ao quadrado, pessoal, vai dar o 144, correto? Pessoal, menos... Galera, aqui eu tenho menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 30 vai dar o 120. Pessoal, 144 menos 120, né, pessoal, vai dar o 24, beleza? Então, percebam aqui agora, tá, pessoal, que o y do vértice vai ser igual a menos o valor do delta. Então, menos o 24 dividido por 4 vezes o valor de a, que é 1. Então, pessoal, o y do vértice vai ser igual a menos 24 dividido por 4, e o y do vértice, então, pessoal, vai ser aqui o menos 6, né? Menos 24 dividido por 4 vai dar o menos 6. Percebam, então, pessoal, que o vértice ele tem coordenadas de 6 para o x e tem coordenadas menos 6 para o y, tudo bem? Professor, sempre vai ser assim? Um valor positivo e o outro valor negativo? Valores idênticos, só que um assim, né? Valores absolutos idênticos e um positivo e outro negativo? Não. Né? Isso aqui foi extremamente uma coincidência, certo? Não é sempre que isso vai acontecer, ok? Bom, pessoal, então vejam, tá, que eu tenho aqui o valor do x do vértice e tenho aqui o valor do y do vértice, certinho? E aí, se você sabe quem é o x e sabe quem é o y, você já tem, então, as coordenadas do vértice, tudo bem? Que é algo muito importante, ok? Beleza, pessoal?